Quem tem mais detalhes desse caso é Maurílio Nogueira. Maurílio, boa noite, bem-vindo. Olá, Henrique, uma ótima noite para você, uma boa noite também para quem acompanha a gente aqui no Cidade Alerta. Essa confusão que aconteceu logo nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, mas que a gente sabe que isso tudo não começou hoje. Inclusive, na última sexta-feira, esses dois, eles brigaram, eles entraram em luta corporal e o Diego acabou agredindo o Lilson, né, como a gente trouxe na reportagem. Claro que, a partir de agora, a 38ª Delegacia aqui de Vicente Pires está investigando o caso. O Diego, ele segue, então, internado no hospital de Taguatinga e o que me informou a minha produção agora há pouco é que ele está esperando um leito. Ele segue entubado em estado grave e espera, então, um leito. A gente está aqui para conversar com o delegado que está responsável por esse caso, Henrique, porque é uma situação realmente que preocupa bastante, né? Na semana passada a gente falou sobre uma confusão, né, envolvendo questão de estacionamento, situação de trânsito. Delegado, boa noite para o senhor. Seja bem-vindo ao Cidade Alerta. O que o senhor já tem de atualização sobre essa situação? Eu acabei de saber que a arma, né, que foi usada nesse crime, ela foi trazida agora há pouco para a delegacia? Exatamente. Boa noite, Henrique. Boa noite, telespectadores. A 38ª DP tomou conhecimento do fato hoje por volta de 9 horas da manhã, de uma briga entre dois vizinhos num condomínio aqui de Vicente Pires, onde um deles teria efetuado disparos contra a vítima, atingindo 3 vezes, uma perfuração no ombro e outros 2 no tórax. Imediatamente as equipes foram até o local e também deram deslocamento ao hospital. Ao entrevistarem a vítima no hospital, tomaram conhecimento, através desta, que na última sexta-feira a vítima e autor haviam entrado em conflito em decorrência ali de um problema de trânsito no condomínio e a vítima de hoje teria lesionado o autor. E hoje o autor foi em direção da vítima e efetuou os disparos. A gente já tomou conhecimento, apesar de não ter nenhuma ocorrência registrada da briga entre os dois, de fatos ocorridos anteriormente entre eles, que não foram notificados aqui à delegacia, inclusive o de sexta-feira também não foi notificado. A delegacia só soube hoje desses fatos através das informações da vítima. As equipes da crime violento passaram a diligenciar. O autor já está identificado, né? Na tentativa de realizar a prisão, ele vai ser aí preso, né? Se não conseguirmos aí prendê-lo, vai responder por tentativa de homicídio por motivo fútil. O advogado do autor compareceu aqui até a 38ª DP para tentar negociar a apresentação dele e foi-lhe informado que, como as equipes estão diligenciando na tentativa de prendê-lo, a gente não deixaria de realizar a prisão caso ele fosse apresentado na data de hoje. Perfeito, delegado. Eu vou pedir licença para o senhor rapidinho, porque a gente conversou mais cedo com a esposa do Diego, que está acompanhando ele no hospital. Eu vou pedir para rodar aí agora, Henrique. De manhã a gente está fazendo uma reforma em casa e a gente tem uma casa a um lado e a outra casa do outro lado que a gente está morando. E aí, hoje de manhã, eu fui surpreendida com barulhos de tiro, que eu nem sabia que era tiro, porque a gente não convive, eu não tenho ciência de barulho de tiro, se é estouro. E aí eu escutei ele gritando, é tiro. Aí eu abri o portão e o meu marido já entrou. No que ele entrou, esse Lislon, que é o vizinho, ele entrou também dentro da minha outra casa e tentou disparar. Foi quando eu empurrei ele pra fora e fechei o portão. Eu, no momento de desespero, eu não sabia onde é que a bala tinha pegado. Foi, assim, muito desesperador. Eu não achava roupa, eu não achava sapato, chave do carro pra poder vir. E aí, nesse momento, a gente conseguiu o rapaz que estava trabalhando lá na minha casa, que colocou ele dentro do carro, porque estava sangrando muito já. E aí a gente, na IPTG, encontrou o carro da polícia e pediu ajuda, e aí a polícia trouxe ele para cá.
Na sexta-feira, onde a gente mora é uma área apertada, a rua, e aí ele tentou passar com o carro e dava para ele poder passar, mas como ele já tem um histórico de agressividade, em outras oportunidades ele já tentou inclusive me agredir, né? Nesse dia a gente conseguiu gravar tudo, filmar tudo. A esposa dele que pediu pra gente não fazer uma denúncia há 2 anos atrás, isso, e a gente não fez para poder manter a boa vizinhança, porque moramos do lado. E aí, com isso, nesse dia, quando foi na sexta-feira, ele também tentou passar com o carro dele. Dava para passar, mas ele não quis. O carro que estava atrapalhando era também um prestador de serviço que estava na minha residência para fazer a instalação das bancadas. A gente pediu para poder tirar. Nessa história, ele começou a ter um desentendimento com o meu pai e logo depois ele desceu para poder buscar. Ele largou o carro no meio da rua com a porta aberta, no qual já tinha passagem para ele poder passar, né? Tudo isso que eu estou falando na reportagem, a gente tem ela gravado e tudo, por se tratar de um vizinho que já é conhecido pela agressividade. E com isso, no dia, ele desceu para poder buscar gente para poder filmar, a esposa dele, o filho, alguma coisa assim. E aí tiveram o desentendimento de vizinhos no dia que ele foi para agredir o Diego, só que ele foi de forma braçal mesmo, né? Tinha muita gente, nesse dia ele não pegou a arma, que a gente já sabia que ele tinha arma, porque ele havia dito na vez anterior que tinha essa arma. E no dia, na sexta-feira, negaram, falando que ele não tem arma, coisa de cima nenhuma, mas foi comprovado hoje que de fato ele tem. Então, a esposa pediu pra gente não registrar um boletim de ocorrência. Chamaram a polícia, só que ela me chamou no canto e pediu pra eu não registrar nenhum boletim de ocorrência, porque ela tem transporte escolar, é um transporte escolar que vai da Colônia Agrícola Samambaia para Águas Claras, né? O filho dela passou agora num concurso da PM, também não pode ter envolvimento com nenhum tipo de crime. Então, por isso que ela me pediu chorando ter 2 filhas pequenas, para que eu não registrasse nenhum boletim de ocorrência. E aí eu não registrei nenhum boletim de ocorrência e fui surpreendida hoje com o meu marido sendo baleado. Inclusive, nesse dia, na sexta-feira que ela pediu pra gente não registrar boletim de ocorrência, eu falei pra ela, eu falei assim, Lígia, é o nome da esposa dele, Lígia, eu tô terminando a minha reforma, meus carros também não vão ficar mais aqui pra ficar atrapalhando e que, de fato, daria pra ele passar, porque ele também deixa carros em cima da calçada e na frente da casa dele. E pronto. E aí ficou como se ela falou. Eu falei assim, ó, quando ele passar na frente da minha casa, é só ele seguir reto. Ele não precisa. A gente não precisa ser amigo e a gente também não precisa ser inimigo. E aí ela falou que iria conversar com ele, né? Na ocasião eu falei com o filho dela também para poder conversar com ele, pelo fato de demonstrar que ele é uma pessoa desequilibrada, né? Há relatos na rua também que ele é de forma agressiva, inclusive com a esposa, né? Ele agride inclusive a esposa dele. Os vizinhos relatam que às vezes não conseguem dormir à noite por conta de estar escutando gritos e várias coisas a respeito dele. Mas eu nunca falei nada justamente pra gente não chegar onde eu estou agora. Eu não fiz a denúncia pra gente não chegar aqui pra falar assim, você falou que a gente não iria fazer nada e você foi, fez boletim, fez reportagem. Eu não fiz absolutamente nada pra eu não ter que estar aqui agora. E olha onde é que eu tô. Ele já entrou atirando. Ele já entrou, olhou pro Diego, ele já atirou. Só que o nosso pedreiro tava lá e no momento que ele atirou, ele empurrou. Aí esse disparo pegou aqui. No que ele pegou, como a nossa casa tá em reforma, não tem nenhuma porta. E o portão tava aberto. Então o Diego saiu correndo da casa, foi muito rápido. Ele saiu correndo de uma casa para entrar na outra. E nesse minuto, eu também escutei o barulho do tiro. Então eu já acordei de calcinha, basicamente, uma blusa e abri o portão. Era ele já falando, ele tá com arma. O Diego entrou, caiu já encostado na mureta do portão e o Lislon, o vizinho, entrou junto com ele, botou a arma na frente da cara dele e falou assim, você vai morrer. E os palavrões que a gente não precisa mencionar aqui no ao vivo. E foi o momento que eu empurrei ele e fechei o portão. E aí, depois disso, eu só queria buscar ajuda, pedir socorro, toda a vizinhança já estava do lado de fora e ele fugiu de moto. O estado de saúde dele é bem complicado. A bala, ela perfurou o fígado, rompeu o diafragma, perfurou o pulmão
os órgãos vitais, assim, a gente pode falar que não pegou a cabeça e o coração, mas os demais órgãos vitais dele pegou, né? E basicamente é isso o que eu tenho. Eu saí para poder vir falar com vocês porque para mim é muito importante que isso seja resolvido, que brigas como essa de vizinhos não acabem nessa situação, que as pessoas tenham mais tolerância, mais empatia, pensando que sempre que você for procurar uma briga, o que essa briga pode te levar posteriormente, sabe? E outra coisa também muito importante é sempre que você tiver que registrar um boletim de ocorrência, registre. Não fique com dó do outro, porque o outro não vai ter dó de você. E se fosse como algo civil, tudo bem que a gente resolveria, mas quando é um crime, que a pessoa pode tirar a vida de uma pessoa que você ama, de um pai de família, sabe, que estava trabalhando na sua casa, tem meses que eu tô nessa casa para poder ficar pronta. Eu entrego todo o meu trabalho, tudo que eu tenho, tudo que eu não tenho nessa casa. E olha a recordação que eu vou ter sem nem ter me mudado para lá. Tô com a casa toda ensanguentada, com marca de tiro nas paredes. É isso que eu tenho. E como é que uma pessoa dessa consegue simplesmente carregar crianças? Isso é outra coisa também que eu não consigo, sabe? Assim, eu jamais deixaria uma pessoa que eu conheço andar dessa forma. Então, se hoje eu tô aqui mencionando a empresa, é porque é algo muito sério. Ele não lida com papéis atrás de um computador. Ele lida com vidas que a qualquer momento ele pode receber algo de uma maneira que ele não gostou e ele não tem equilíbrio emocional para lidar com isso. Eu tomei um remédio agora, acredito que acalmou um pouco meu coração para eu poder conseguir colocar as palavras no lugar, conseguir falar direito e conseguir resolver essa situação para que ele não fique impune. Ele não vai ficar impune novamente. Ele ficou impune lá atrás e a gente deixou passar e agora cá estamos. Então o crime dele foi um crime premeditado, sim. Então o que eu tenho para dizer para ele é: se você fosse homem suficiente, você teria dado os tiros que você quis dar por sei lá o quê e você teria ido na delegacia se entregar. Mas você é um psicopata, um doente, e o seu lugar é numa clínica ou na cadeia, porque só dois tipos de pessoas que pode ter arma nessa vida: é policial ou bandido. E ele não é policial. Então ele é um bandido, e lugar de bandido criminoso como ele, que vai dentro de uma casa de uma família atirar em outra pessoa que está trabalhando, o lugar dele é preso. Tá aí a entrevista, muito emocionada. E é claro, né, Maurílio, aguardando a investigação policial para prender esse homem nas próximas horas. Pois não, Maurílio? Com certeza, Henrique. Então a gente vai ficar aqui de plantão junto com o delegado, né, o Dr. Pablo Aguiar, porque é muito provável nas próximas horas a equipe policial vai colocar as mãos, né, nesse criminoso, nesse homem que atirou contra o Diego. A gente está falando do Nilson, né, que segue foragido. E claro que os agentes aqui da 38ª seguem nas ruas e a gente, claro, agradece o delegado por ter falado ao vivo com a gente. Qualquer novidade, delegado, a gente está à disposição, a Record Brasília está à disposição e a gente vai então seguir acompanhando este caso. Henrique, eu volto com você. Agradecendo a gentileza do delegado estar ao nosso lado com as informações e qualquer novidade, só levantar o dedinho, Maurílio. Só levantar o dedinho pra gente falar ao vivaço aqui no Cidade. A informação não para, sai o Maurílio, olha só quem tá chegando. Judite Aragão. Judite, informações direto do hospital. Qual é o estado de saúde do Diego? Henrique, muito boa noite para você e para quem nos acompanha também em casa. O estado do Diego continua grave. Ele passou por uma cirurgia de mais de 4 horas ao longo dessa tarde. Eu tô com a Juliane, a esposa dele, que vai contar pra gente exatamente, né, qual foi a evolução do quadro dele no dia de hoje, Juliane. Então, boa noite, Cidade Alerta. Na verdade, eu não consigo dizer a evolução. A última vez que eu saí agora, eu saí para poder comprar uma cinta que ele vai precisar utilizar, que a médica no momento saiu. Ele permanece entubado, né? Ainda não tiraram a sedação. A gente precisa de um leito de UTI. Então a gente está aguardando sem muitas alterações. Que é justamente por isso que eu ainda consigo estar aqui fora brigando por justiça para que ele consiga, né, ter um atendimento, uma UTI, para que quem é o culpado pague por isso. Enquanto isso, ele está lá dentro entubado, sem saber de nada que está acontecendo aqui.
Sim, agora você falou que nessa cirurgia eles fizeram muitas coisas, inclusive uma das balas alojadas, ela estava bem profunda, né? Você consegue detalhar um pouco mais sobre o que os médicos disseram? Então, foram das 3 balas que ele levou, dos 3 tiros que ele levou, 2 ficaram alojadas na parte do fígado, né? Então ela quebrou 3 costelas, ela perfurou os 2 pulmões e ela rompeu o diafragma dele também e perfurou o fígado. E como é que está sendo para você, minha amiga, nesse dia maluco de hoje? Como é que você está dando conta? Eu tô medicada à base de água. Eu tô aqui por ele, para que essa pessoa que fez isso não fique impune. E basicamente eu posso dizer que eu tô medicada, sabe? E esperando por justiça, porque eu sei que vocês ajudam muito a gente a conseguir justiça. É isso que nós queremos mesmo. Agora você me falou que você comprou uma cinta para ele, né? Essa cinta vai ser usada agora nesse pós-cirúrgico? O corte dele, a doutora falou que o corte dele foi um corte, como atingiu órgãos vitais, ele foi muito profundo e foram 2 cortes. Eles fizeram primeiro a barriga toda e depois eles tiveram que abrir toda essa parte da costela para conseguir pegar a parte das costas, que foi onde ele atingiu, né? Porque ele correu e ele disparou nele de costas. Então, os órgãos atingidos foram pela parte das costas. Então, por conta do corte ser muito grande, ela falou que a rede pública não disponibiliza, né? Se eu tivesse condições para poder arcar com isso, para ser melhor. Também não sei quando ele vai conseguir usar, mas o que tiver ao meu alcance para poder fazer, a gente vai fazer. E aí é essa questão. A princípio, quando ele estiver nessa outra fase, né? A doutora falou que continua sendo ainda um caso muito por conta da hemorragia, porque ele permanece com 2 drenos, um em cada lado, né? Com essa perfuração. Então, assim, dentro da cirurgia de emergência, eles fizeram, mas a gente não consegue saber ainda porque ele permanece entubado. E desde que essa cirurgia ela acabou por volta das 3h40 da tarde, né, mais ou menos, você conseguiu encontrar com ele desde então? Não encontrei com ele em nenhum momento. Em nenhum momento. Eu fiquei no centro cirúrgico aguardando notícias dele e gerou muita comoção aqui no hospital, assim, sabe? As pessoas me deram água com açúcar pra poder atender ele o tempo todo pedindo pra não morrer. Ele não me deixa morrer, não me deixa morrer. E foi isso. Assim, eu não conversei com ele, não tive acesso a ele. Não sei exatamente como é que ele tá neste momento, mas o irmão dele tá com ele agora. E eu pedi para qualquer atualização que tiver, ele me passar. Antes da nossa entrevista, eu entrei em contato para poder saber como é que estava o estado dele. Ele permanece da mesma forma, né? Ele permanece entubado e aguardando o leito de UTI. E é o que a gente tem esperar. Enquanto as pessoas, né? O criminoso tá foragido, né? A família seguindo. E eu tô aqui nessa situação. E agora, até depois dessa entrevista, você vai até a delegacia, né? Para prestar queixa, é isso? Isso. Eu ainda não prestei queixa, hoje não tive condições, né? Eu vou prestar queixa agora, porque depois que eu voltar, eu vou ficar perto dele todo o tempo que tiver. E tudo que eu tiver para poder falar, eu só peço mesmo que as pessoas... Eu sou uma pessoa muito amada. E eu sei que as pessoas estão orando por mim. E quem não me conhece também tá orando. E tá orando por ele. Ele vai sair dessa. Nós vamos ficar bem. Somos uma família muito bonita, muito unida. E vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Agora, por que você achou que chegou a esse nível de violência que seu marido sofreu? Eu não sei te falar. O nível do grau das pessoas estão muito descontroladas. A gente vive num mundo onde as pessoas estão totalmente descontroladas, né? Então, são pequenos desentendimentos, questões de condomínio estão cada dia piores, assim. Então, é uma pessoa agressiva, né? Na ficha criminal,
agora que a gente conseguiu. É uma pessoa agressiva, que tem um histórico de agressividade, que tenha acesso a uma arma de fogo, que de fato não deveria ter. E a minha situação agora é... Eu fui em casa para poder vestir uma roupa, porque eu tinha passado de manhã, eu cheguei de manhã aqui sem basicamente nada. E é escoltada, porque eu tenho medo. Medo. Como é que eu vou voltar para minha casa agora que tá lá com marca de sangue em todos os lugares? Marca de tiro em todos os lugares. Minha amiga, é muito difícil a situação. É claro que a gente vai estar aqui acompanhando a situação do Diego e, claro, torcendo para que ele saia dessa, para que ele se recupere. Nós vamos continuar aqui com contato e torcendo, né, para que justiça também seja feita. Eu volto com você, Henrique. Cidade continua acompanhando atentamente ao vivaço Judite Aragão.